Podemos abrir as nossas Bíblias no capítulo 27 de Provérbios e verso 5 e 6. 5 e 6. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Nós queremos falar nessa noite sobre o amor que não parece amor. O amor que não parece amor. Existem as 5 linguagens do amor, que quase todo mundo conhece esse livro, famoso, best-seller. Mas poucas pessoas entendem o amor que não parece amor. E quando a gente não entende esse amor que não parece amor, a gente acaba meio confuso no meio do caminho. Até a gente interpreta a vida de uma forma equivocada. E nós vamos falar um pouco disso, porque a Bíblia fala disso. Vamos ler então o texto bíblico. Vamos ler 2 textos bíblicos. O outro está em Tiago, tá? O primeiro deles é Provérbios 27, 5 e 6, que diz o seguinte: a repreensão franca é melhor que o amor escondido. Tem muito amor escondido e tem pouca repreensão franca. As feridas feitas por um amigo sincero, são melhores que os beijos de um inimigo. Aí eu pergunto para você, você prefere feridas de um amigo sincero ou os beijos de um inimigo? E eu digo que muitas pessoas preferem os beijos de um inimigo. Ah, não, eu quero é beijinho. Eu não quero feridas. Mas a Bíblia nos aponta um caminho diferente. Ela diz que às vezes as feridas feitas por um amigo sincero são melhores. São melhores que os beijos de um inimigo. Vamos ler o texto de Tiago. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. E aí nós temos uma perspectiva, aqui temos a perspectiva horizontal. Agora nós vamos ver uma perspectiva vertical, de Deus para conosco. Capítulo 1, verso 2 ao 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Existem muitas coisas na nossa vida, gente. Existem muitas bênçãos que nós não recebemos na nossa vida porque nós não estamos maduros, completos, preparados para recebê-las. Por isso a Bíblia diz que existem momentos em que vêm provações e que essas provações têm que gerar em nós um tipo de caráter preparado. Então, quando olhamos no relacionamento uns com os outros, vemos que leais são as feridas feitas pelo amigo sincero. Ninguém gosta de feridas. Ninguém gosta de sentir dor. A gente foge da dor. E aqui nos fala de Deus permitindo que venham provações na nossa vida. E a gente diz assim, misericórdia, vou ter alegria. Mas a Bíblia diz que Deus está nos preparando para algo muito melhor. Muito melhor.
Então esse é o amor que não parece amor. Quando a gente está passando por provação, a gente diz: Deus não me ama. E quando um amigo sincero nos diz uma palavra que nos fere, nós dizemos: ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. E quando vem alguém nos dar um beijinho, a gente diz: esse aqui me ama. Esse está me dando abracinho. Esse está me batendo nas costas. Esse está dizendo que tudo que eu faço é bom, é meu amigo. E a Bíblia nos desmascara. E é muito relevante essa palavra na nossa cultura brasileira. A nossa cultura brasileira é uma cultura de não falar a verdade. Nós temos falsas amizades. Nós damos tapinhas nas costas. Nós não falamos as coisas diretamente. E nós somos extremamente sensibilizados quando alguém nos diz uma verdade. E nós declaramos inimizade com quem nos diz a verdade. Essa é a nossa cultura, a cultura que nós vivemos. Isso é triste, porque nós perdemos muito. Por isso é muito importante nós entendermos a natureza do amor. O que é o amor? E o amor não é aquilo que nós temos ouvido que é. Nós estamos enganados que um mero sentimentalismo é amor. Porque o sentimentalismo pode ocorrer em qualquer momento. Eu me lembro, eu já contei aqui, uma vez a gente estava num jogo do Grêmio e foi gol do Grêmio e tinha um cara do meu lado. E o cara me abraçou e comemorou e parecia que ele me amava naquele momento. E nós nos abraçamos e todo mundo que estava ali na volta. Que momento de unidade. Mas não tem amor nenhum. Zero amor. É simplesmente um momento emocional e sentimental. Imagina se eu vou dizer assim: olha que amizade que eu fiz naquele jogo. Olha aquele abraço maravilhoso que eu recebi. Vou até pegar o endereço desse rapaz aqui, vamos fazer uma amizade, vamos manter uma amizade. Não, isso é só sentimento. Sentimento vazio. Existe o sentimento estruturado, enraizado, mas aquilo era um sentimento vazio, apenas da hora da euforia de alguma coisa que aconteceu, que foi boa. Que também é o que acontece em alguns momentos que você está jogando lá futebol com os amigos. Que bom, tal, mas isso não é. Não é o amor. E a gente se engana muito. A gente tem conceitos equivocados. E por termos esse conceito equivocado, o que está acontecendo na nossa sociedade? 3 coisas estão acontecendo. Primeira delas, infantilização das pessoas. Você tem um cara de 40 anos que muitas vezes não consegue sair de casa. Ele permanece em casa. Ele não consegue pegar o seu emprego, pegar o seu serviço e ir adiante. São crianças que não se desenvolveram, crianças que só querem brincar, que só querem se divertir e não querem cumprir obrigações. Essa é a nossa sociedade que não entendeu o que é amor. E eu já vou dizer por quê. Segunda coisa que a gente percebe na nossa sociedade é um sentimento de infelicidade profunda. E essa infelicidade profunda, esse descontentamento tem a ver com o fato de não experimentar um amor consistente de verdade. E outra coisa que acontece, que a gente percebe, é a maneira tóxica como as pessoas se relacionam hoje em dia. Sem entenderem limites, sem entenderem o que é bom, o que é ruim, escolhas desastrosas. Consequência de nós não entendermos, de nós não absorvermos realidades do que é verdadeiramente o amor. E o que é o amor que a Bíblia nos fala? O que é o amor? Vamos definir bem de uma simplicidade para a gente entender e refletir e vocês entendermos. O amor é desejar e trabalhar para o maior bem possível da pessoa que eu amo.
Não esqueça isso. O amor é o desejar e o trabalhar o máximo possível pelo bem maior da pessoa que eu digo amar. Não é sentir borboletas no estômago. Não é ficar, ai, que mimoso, que querido. Porque esses momentos são momentos cuti-cuti, mas não são momentos fundamentados na hora difícil. Você tem que ter algo mais enraizado, mais forte, que é você desejar e trabalhar para o máximo bem possível da pessoa que você diz amar. Seu filho, o que é amar o seu filho? Você diz assim, eu desejo o melhor, o máximo, o melhor bem para o meu filho. Você deseja? Você trabalha realmente para o máximo bem? Ou para aquilo que convém aos seus sentimentos? Você ama o seu marido, sua esposa? Amo. Então, você tem que entender que o teu trabalho é pelo máximo bem dessa pessoa. E não é se apropriar dessa pessoa. Não é que essa pessoa seja serviçal sua, mas é você trabalhar para o máximo bem possível dela. Esse é o conceito de amor. Agora, nós queremos entrar no que significa isso na prática. E a parte que menos parece amor, mas que é tão importante para nós e que nós precisamos aprender. Porque de repente, você tem pessoas com as quais você interage que você diz assim, essa pessoa não gosta de mim. E essa pessoa gosta de você. Ou você diz, essa pessoa não quer saber de mim, mas a maneira como ela atua porque ela busca o máximo bem para a tua vida. Às vezes nós olhamos para os nossos pais e dizemos, meu pai não me ama, minha mãe me detesta, mas eles estão trabalhando pelo máximo bem possível da nossa vida. Algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Primeira delas, que significa manifestar amor, exercer autoridade. A autoridade é uma forma de manifestação de amor. Então, quando você, filho, seu pai, sua mãe, colocam limites na sua vida, eles estão manifestando o amor porque estão pensando no máximo bem para a sua vida, para o seu futuro. Embora muitas vezes aquilo que está acontecendo seja dolorido e incômodo, relações com pais e filhos sempre são doloridas e traumáticas. Não porque necessariamente sejam equivocadas e erradas, porque nós seres humanos somos tão quebrados, nós viemos com problemas pela nossa rebeldia contra Deus, que a nossa relação com os pais, por mais que os nossos pais sejam perfeitos, a nossa relação sempre vai ser traumática, porque eles vão exercer o seu amor, que vai se manifestar em autoridade, e nós vamos nos incomodar com essa autoridade. Nós não vamos querer. Quando seu pai te diz, está na hora de ir para a escola, vamos para a escola, 7 da manhã, com certeza você não sente um sentimento maravilhoso, cuti-cuti pelo seu pai. Você não olha para o seu pai e diz assim, ai, como ele é amoroso comigo. Vamos tirar essa vantagens e desvantagens. Bom, obrigado. Você não olha para o seu pai e não diz assim, ai, como meu pai é querido, ai, como a mãe é maravilhosa. Não, você não olha assim. Mas mesmo que você não sinta
O seu pai está agindo mais do que qualquer outra pessoa para o seu bem. E isso não é só na nossa vida. Você diz assim, já saí de casa. Muitas vezes Deus coloca a tua vida perto de uma pessoa exigente, que é uma autoridade na tua vida, talvez um professor, um patrão, e essa pessoa fica te puxando. Essa pessoa é exigente, está sempre querendo mais, está sempre exigindo mais, você se incomoda. Mas muitas vezes essa pessoa que te incomoda, que te perturba, está preocupada com a tua vida. Olha na tua vida potencial, vê em ti possibilidades muito maiores daquilo que você está dando. Você está ali escorado, está olhando, esse cara pode dar mais, esse cara pode entregar mais, esse cara pode crescer, ele está desperdiçando o talento dele. E chega aí e fala com você, exerce uma autoridade, coloca você diante de uma realidade, você se incomoda. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Nós precisamos aprender isso, gente. Que gente que nos perturba muitas vezes está fazendo isso para o nosso bem. Muitas vezes o teu discipulador, tem gente que cancela discipulado quando tem um discipulado ruim, que ele não gosta, que ele acha que é ruim. E eu vou dizer uma coisa para você: melhor discipulado que você tem é aquele discipulado que você sai torto, brabo com o discipulador. Você chega a ficar pensando um monte de coisa. Próxima vez que nós vamos se encontrar, eu vou falar umas coisas para ele. Vai ver. Esse é o discipulado bom. E tem outros que fogem do discipulado. Não quero discipulado. Não preciso de discipulado. Por quê? Está com medinho. Porque quer beijos do inimigo. Quer o cuti-cuti de quem não gosta de você, que não está nem aí, que você se arrebente. E nós precisamos nos livrar. Isso é a nossa cultura, gente. É uma cultura diabólica. É uma cultura diabólica. Outro dia eu estava ouvindo o Tinga, que é um jogador, ex-jogador, jogou no Grêmio, jogou no Inter, respeitado no Grêmio, no Inter, jogou na Alemanha. E ele deu um depoimento para um jornalista. Ele disse assim, falando da Alemanha: os caras multam tudo. Se você estacionar 5 centímetros fora da vaga, já leva a multa, 5 centímetros. Se jogar lixo no dia errado, multa. Se fizer barulho depois das 22 horas, multa. Aí ele diz assim: um dia eu estava lavando o carro e o policial chegou até mim e me multou. Eu disse, mas por que eu estou lavando meu carro na minha casa? Aí o policial diz assim: não, a água que tu está usando, sabe aquela, como a gente faz para lavar água, deixa a mangueira rolando assim, e você fica, né? E tal, essa água que tu está usando para lavar teu carro, imagina, jogador de futebol com dinheiro e tal, né? Dava para lavar 2 carros. Eu disse, qual o problema? O problema é que há 80 anos atrás, nós saímos de uma Segunda Guerra Mundial e as pessoas não tinham um copo de água para tomar. Então é por isso. Por isso hoje nós cuidamos muito o que nós temos. Outra vez ele veio de férias aqui, 40 dias de férias no Brasil. Deixou a luz do banheiro ligada. Quando ele chegou, tinha um bilhetinho para ele e uma multa. E ele, sempre que ia lá pagar as multas, ele ouvia dos alemães. Várias vezes, há 80 anos atrás, nós tivemos uma situação de guerra. E em muitos lugares não tinha energia elétrica. Portanto, aqui nós temos, nós cuidamos. Isso se chama exercício de autoridade. No começo ele ficou louco, mas a vida dele mudou com esse convívio. E ele diz o seguinte, ele diz que quando ele voltou para o Brasil,
ele começou a mudar o trato dele com as pessoas completamente. E todos nós gostamos de ordem. Coisa boa quando você marca um compromisso, 20 horas. 20 horas. 20 horas. Qual é o horário de 20 horas? 20 horas. A pessoa chega a 20 horas. Ela está ali. Se não perde tempo. Então, a pessoa, 20 horas. Aí, então, 20 e 30, a pessoa manda uma mensagem, olha aqui, ó. Não vai dar. Entendeu? Mas a gente não gosta quando alguém diz assim, eu não estou disponível na próxima para ti. A gente quer, e a gente acha, que amor é dizer assim, tudo bem, pode andar do jeito que tu quiser. Não tem, pode seguir desse jeito, por quê? Porque isso desconsidera o outro. Então, quando a gente exerce autoridade, é uma coisa importante. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado de pitbull por uma irmã em Cristo. Nós estávamos numa reunião da Associação de Pastores, e essa irmã sempre vinha falar do ministério dela. Quando eu não era presidente, eu estava lá quietinho, né? E ela ia lá, ia falar do ministério dela, e demorava meia hora. Quando as outras pessoas, presta atenção, quando as outras pessoas iam falar, tinha sobrado 5 minutinhos, todo mundo tinha, tal coisa, porque já tinha que terminar a reunião. Mas ela sempre ocupava um espaço de predominância, de prioridade. Quando eu fiz a primeira reunião da Associação de Pastores, tinha várias pessoas, inclusive ela de novo. Eu cheguei e digo assim, irmã, a senhora tem 5 minutos, porque tem várias outras pessoas que precisam falar. Ela olhou para mim, eu vi que ela não tinha gostado, ela olhou assim, tá bem. Aí ela falou 5 minutos e saiu de lá dizendo que eu era um pitbull. Agora a Associação de Pastores tem um pitbull na presidência. Paciência. Mas o exercício de autoridade é um exercício que era amor para os outros que também queriam falar. Porque muitas vezes você na sua casa, onde você está trabalhando, sacrifica o bem de todos pelo capricho de um. Isso é injustiça. Muitas vezes, e até na igreja, uma pessoa não gosta de alguma coisa. E essa pessoa não gosta e vem falar, olha pastor, eu não gosto daquele louvor. Eu não gosto desse estilo. Aí você cancela o louvor, aquele estilo por causa de uma pessoa que não gosta. Aí você tem em casa um filho mimado e ele quer o pedaço maior do bolo e ele chora e ele se rebela. Aí vão lá e pegam um pedacinho maior do bolo para dar para o mimoso não chorar. O que isso quer dizer? Quer dizer que um é mais importante do que 6. Está entendendo como a gente às vezes perpetua isso? Agora, quando a gente exerce autoridade, e exercem sobre nós a autoridade, é uma forma de nos amar e de construir na nossa vida algo muito melhor. Como será que é a Alemanha, hein, gente? O que vocês acham? Será que é melhor ou pior do que o Brasil? É um dos melhores países para viver. Mas talvez alguns de nós, quando ouviram essas coisas, dizem, mas eu não queria morar aí. Por quê? Porque a gente gosta de esculhambação. Só que todos os dias nós estamos sofrendo a falta da ordem e da autoridade. Todos os dias nós estamos sofrendo. Nós temos um buraco aqui, nessa rua. Há 6 anos que nós chamamos, nós consertamos e quebrou em 3 meses. Iniciativa da igreja para consertar o buraco. Depois teve buracos aqui na rua, nós consertamos o do nosso lado. E consertamos várias vezes aqui do nosso lado. Poder público não está nem aí. Desordem total. E aí? Gostamos disso? Esse é o preço da desordem. E todos os dias nós batemos
somos atendidos por pessoas que não têm vontade, que estão, não estou nem aí, te vira, corre atrás. Agora, como é bom, como a gente se sente bem quando existe a ordem. E a ordem acontece quando tem o exercício de autoridade. Exercer a autoridade, tanto quando exercem sobre nós. Escuta, quando alguém te colocar na linha aí, nas tuas andanças, dá graças a Deus. Porque quando a gente entra na linha, é uma coisa boa para nós. Quem dera nós tivéssemos um país onde as pessoas tivessem limites no trato umas com as outras. Tivessem regras claras de nós lidarmos uns com os outros, de respeito, que é uma coisa que nós precisamos. Então não esqueça, leais são as feridas feitas pelo que ama. Segunda maneira, gente, que eu quero compartilhar com vocês, que é uma forma de amor, é causar desconforto com finalidade de crescimento, que é um pouco parecido com o exercício da autoridade. Todo treinamento leve não traz crescimento. Todo discipulado leve não traz crescimento. Toda palavra leve e inconsistente não traz crescimento. Você sabe qual é a característica do falso profeta no Antigo Testamento? Que a Bíblia denuncia do falso profeta? O falso profeta é aquele que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Que diz o seguinte: está tudo bem, vocês são maravilhosos, vocês são os melhores. Uau! Quem não gosta de ouvir isso? Hein? O povo de Israel pensava, não, está tudo bem com a gente, nós somos os melhores, Deus está conosco, Deus vai nos proteger. Final de 40 anos eles eram escravos da Babilônia. Mas os profetas, os falsos profetas, encheram a bola deles. Disseram que estava tudo bem, quando não estava tudo bem. Por isso que nós precisamos do desconforto. O Bernardinho, que era técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, não sei se ele é ainda, né? Voltou a ser agora, né? Ele tinha uma frase que eu achei tão interessante e muito pedagógica. Ele diz assim: aos campeões o desconforto. Quando o time dele foi campeão e começou a treinar no outro ano, eles não queriam acordar cedo. Eles queriam acordar mais tarde. Eles acordavam 8 horas, eles queriam começar a acordar 9, 10 horas. Ele diz assim: aquilo que nos fez ser campeões no ano passado não vai ser aquilo que vai nos fazer ser campeões esse ano, porque os adversários vêm com muito mais dedicação e nós precisamos contrapor com muito mais dedicação. Então, em vez de nós acordarmos 9, 10 horas, nós vamos começar a acordar às 7 da manhã. E imagina que o primeiro dia de treinamento, que eles começaram a acordar mais cedo, a carinha deles na hora do treinamento. Aquela cara espichada, bravos, odiando o treinador. Mas quando eles se tornaram sucessivamente campeões de vários campeonatos, eles iam lá confessar para ele: te odiei no primeiro treinamento. Me perguntava por que nós precisávamos disso. E no meio do caminho eles entenderam. Aos campeões o desconforto. Eu quero dizer para você, toda vez que alguém causa desconforto, toda vez que alguém te tira da zona, aquela zona que você está confortável, essa pessoa está contribuindo para que você cresça, para que você avance. E isso pode ser o seu marido, isso pode ser a sua esposa. Quando te diz alguma coisa, coloca diante de ti algo que você se perturba, que você tem vontade de esmurrar a parede, você tem vontade de sair e bater a porta e ir embora. Pois eu quero te dizer, esse desconforto
é o desconforto do crescimento. Volta e meia nós precisamos de um pouco de desconforto. Volta e meia nós precisamos ouvir coisas que nós não gostamos. Volta e meia nós precisamos digerir algumas coisas que nós não digerimos, para que a gente possa avançar. Porque na comodidade, ninguém cresce e ninguém se capacita para um novo tempo. Às vezes você vive relacionamentos, por exemplo, você vive um relacionamento incômodo com seus filhos, com amigos, com a sua esposa. Você só vai sair desse relacionamento incômodo, esse relacionamento só vai se tornar uma bênção, aquele relacionamento pacificado, eu digo, porque a tendência de todo relacionamento é virar briga. O ser humano é isso aí. A tendência de todo relacionamento é virar briga, porque nós temos corações rebeldes. Agora, quando os nossos relacionamentos se tornam pacificados, eles só se tornam pacificados quando nós passamos por um processo de autodesconforto. A gente para ouvir o outro. O que te incomoda da minha parte? Mas no fundo a gente pensa assim, quando faz essa pergunta, né? Mas o que uma pessoa vai se incomodar comigo? Eu sou tão maravilhoso. Eu sou uma pessoa tão querida, eu faço as coisas tudo certinha. Não é? Que a gente pensa. Aí o outro diz alguma coisa, toca numa verdade, e cai aquela imagem que nós temos de nós mesmos. Nos incomodamos, e aí nós vamos lá e dizemos da nossa parte o que está acontecendo. É aí que começa o caminho da pacificação. Quando nós olhamos para verdades desconfortáveis a respeito de nós mesmos. Então, o desconforto que alguém gera em nós é uma forma de amor. Porque a pessoa também está dizendo, eu me importo contigo, eu quero andar bem contigo, por isso que eu estou falando essas coisas. Porque está difícil com essa maneira de ser. Está doendo, porque quando uma pessoa não se importa com você, ela te dá beijinhos, tapinhas nas costas, entendeu? Mas quando uma pessoa se importa com você, ela fala coisas, ela diz coisas, às vezes, desconfortáveis. Às vezes eu com os líderes preciso dizer coisas desconfortáveis. Às vezes tem reuniões que eu sei, que eu incomodo, que eu perturbo. E às vezes eu pego alguns deles, e todos eles eu sei que já chegaram em casa e dizem, pastor, o pastor falou aquilo para mim. Talvez muitos não me disseram, mas tudo bem, não tem problema. Aos campeões o desconforto. Amém? Você foi chamado para vencer. Somos mais que vencedores em Jesus. Então, se somos, precisamos encarar o desconforto e entender, gente, mais do que isso, que o desconforto é uma forma de amor em relação às nossas vidas. Jesus causou muito desconforto nos seus discípulos. Você olha ele conversando com gente que eles não gostavam. Daqui a pouco Jesus conversando com uma prostituta. Opa, que isso? Mas Jesus não está nem aí. Vocês vão aprender que o reino de Deus está aberto para todas as pessoas. Jesus causou desconforto para as pessoas e para os discípulos quando enviava eles a fazer coisas que eles não entendiam muito bem. Olha, vão de dois em dois, visitem as cidades, preguem para as pessoas, anunciem o reino de Deus. Daqui a pouco eles estavam lá, não conseguiam expulsar um demônio. Situações desconfortáveis a todo momento, confrontados com os fariseus a todo momento. Mas quando Jesus deixou essa terra, eles estavam preparados para dar sequência à obra que ele tinha começado. Desconforto é bom. Se você está num momento de desconforto, eu quero dizer que você está num momento de crescimento. E quero dizer que o crescimento vai gerar
um novo patamar na tua vida. Pode ter certeza disso. A terceira coisa, que é um sinal de amor, é a gente deixar, presta bem atenção, deixar ir quem quer ir. Tem pessoas na nossa vida que precisam e querem ir embora da nossa vida. Existem relacionamentos na nossa vida que nós apreciamos muito, mas que chegou o momento dessas pessoas saírem. E às vezes nós ficamos implorando para que elas permaneçam na nossa vida. Mas já foi. E a gente tem que permitir que essas pessoas vão embora. Porque se a gente não permitir que essas pessoas vão embora, o que vai acontecer? Primeiro, muito provável, abuso. As pessoas começam a nos tratar de forma abusiva. Uma outra coisa que acontece é o esfriamento do relacionamento. Começa o relacionamento a esfriar. Você não deixa a pessoa, não está mais me servindo, então, legal, pode ir. Sabe, não está legal a amizade, não está legal o namoro, a pessoa quer ir embora, deixa ir embora. Quando você deixa uma pessoa ir embora, você realmente demonstra que você ama ela. A Bíblia diz que Jesus estava lidando com o jovem rico disse, como é que eu posso herdar a vida eterna? Jesus disse a palavra para ele, olha, cumpre os mandamentos. Ele disse, eu já tenho feito tudo isso. Ele disse assim, o que mais me falta? Ele disse assim, vai e vende tudo. Aí o jovem rico disse, não, aí não, para um pouquinho, dinheiro não. Tudo menos tocar no meu dinheiro. E foi embora. A Bíblia diz que Jesus o amou. Olha só, Jesus olhou para ele e gostou dele. Mas quando ele foi embora, Jesus deixou ele ir embora. Jesus não disse, não, para um pouquinho, que não foi bem isso que eu quis dizer. Não, tudo bem. E quando os discípulos ficaram chocados com a multidão que ia embora, Jesus perguntou para Pedro, tu quer ir embora também? Vocês querem ir embora todos? E Pedro disse, não, Senhor, porque tu tens as palavras da vida eterna. Quando nós permitimos que as pessoas que querem ir vão embora, nós reforçamos o relacionamento com aqueles que realmente nos amam e permitimos que aqueles que não nos amam ou não querem mais estar conosco não sejam uma pedra de tropeço na nossa vida. Foram embora, bom, tá bem. Muitas pessoas vêm e vão. Às vezes aqui na igreja, algumas pessoas vão embora, de vez em quando, muito de vez em quando. Mas a gente tem que ficar tranquilo. Às vezes a gente fica decepcionado. Por quê? Fica tranquilo. Melhor coisa que a gente pode fazer por alguém que quer ir embora é dizer, Deus te abençoe. Porque isso não nos coloca em relacionamentos desequilibrados. Não nos coloca em situações incômodas. Às vezes isso é verdade a respeito dos nossos filhos. Nós temos que permitir que os nossos filhos vão embora quando eles querem seguir sua vida. Muitos dos filhos que estão morando com seus pais permanecem tanto tempo porque os pais não querem. Não vai embora, por favor, fica aí. Mas nós estamos amando os nossos filhos assim? Estamos amando? Quando nós amamos nossos filhos mesmo, nós criamos eles para irem embora de casa, para formarem seu ninho. Porque se eles permanecerem perpetuamente conosco, eles não vão crescer. É assim, é fato. Voa, meu filho. E às vezes é dolorido, me lembra a minha mãe. A minha mãe, para mim, foi um exemplo disso, porque eu sabia da dor que ela sentia de eu estar saindo de casa com 17 anos. Sabia. Mas a minha mãe nunca largou uma lágrima na minha frente, ela aguentou. Ela nunca enfraqueceu a minha decisão. Pelo contrário,
ela disse assim: meu filho, se é isso que tu quer para a tua vida, vai buscar. Para mim, essa foi uma das maiores declarações de amor da minha mãe. E me deu força para poder ir lá. Um lugar que eu não conhecia ninguém, que eu chorei toda semana, mas eu nunca pensei em voltar. Digo, agora eu vou ter que ficar aqui aguentando. Aquela lemoada que eu não conhecia ninguém, com costumes diferentes, maneira de ser diferente, é tradicional. Mas ali eu aprendi a amar aquelas pessoas, aprendi tudo que eu podia naquele lugar, e de lá só saí para casar. Mas foi isso que fez, e a gente precisa entender que quando a gente segura os nossos filhos, nós não amamos os nossos filhos, nós amamos a nós. Nós queremos o nosso bem. Quando soltamos os nossos filhos, queremos o bem deles. Vai, meu filho. Porque tem pessoas, não, eu amo tanto os meus filhos que eu estou apegado com eles. Não, você não ama. Você está amando mais a você. Você pode amar um pouco o seu filho, mas está amando mais a si mesmo. Porque quando a gente solta, os filhos eles nasceram para voar. A gente lá em casa bota essa consciência. Não falta isso. Olha, vocês estão sendo criados para poder voar, para poder criar a vida de vocês, e é isso aí. Quem quer ir, tem que ir, gente. Se o filho quer ir, tem que deixar ir. Entendeu? Se o amigo quer ir, deixa ir. Ah, não vem mais me visitar. Às vezes a gente fica, não vem visitar, não fala mais comigo, deixa aí. A pessoa, se não quer vir, não vem. Está entendendo? Quando você fica, vem, você se coloca numa posição de mendigo. É bom a gente chamar de vez em quando os amigos, tudo bem, mas se você só fica chamando, a pessoa não quer vir, permita que ela vá. Porque quando ela tiver vontade de vir, ela vem. É assim. Entendeu como é que é? Então isso é uma forma de amar. De não, sabe? A gente precisa ter essa tranquilidade no nosso coração. A gente precisa ter essa segurança dentro da nossa alma. É muita gente que se afasta da minha vida, também já se afastou. Beleza. O que vamos fazer? Gostaria que estivesse? Não tão. Mas tem que ir. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Sem ressentimentos. E por último, gente, uma maneira que não é muitas vezes vista como amor, é nós sermos claros sobre as consequências. Viver tem consequências, você sabia? Viver tem consequências. Tudo que você faz tem consequências. Todas as decisões que você toma tem consequências. O que você está fazendo hoje, vir para a igreja, ser fiel ao Senhor, tem consequências na tua vida. Agora, rejeitar a palavra de Deus também tem consequências. Às vezes a pessoa chega e diz para você: olha, você está gastando demais. Se você continuar gastando assim do jeito que está gastando, como se não houvesse amanhã, vai ficar endividado e vai ter muitos problemas e dores de cabeça. A pessoa diz assim: não vem me amaldiçoar. Quantas pessoas falam assim: não vem me amaldiçoar? Não está amaldiçoando, não. Quando uma pessoa te aponta as consequências, ela está abrindo os teus olhos, que muitas vezes a gente não olha, que aquilo que nós estamos fazendo tem um desenrolar. Às vezes as nossas atitudes no trabalho, você começa a chegar atrasado no trabalho, ninguém dá bola, ninguém está falando, mas vai dar problema. As pessoas sempre estão olhando para você. Toma tenência. Te ajeita. Tu vai ter problemas no trabalho. Não. A pessoa está abrindo os teus olhos. E nós precisamos ter isso. Às vezes a gente é arrogante com as pessoas. Trata as pessoas com uma soberba.
porque nós nos sentimos seguros naquele momento, e alguém diz: olha, tu vai ficar isolado com essa arrogância toda. A pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir. Às vezes acontece. Fica bravo com você. Mas quem fala para você as consequências daquilo que você está falando, está fazendo, te ama, se importa com a tua vida, embora seja desagradável. Muitas vezes, pessoas chegaram para mim e me falaram, e me apontaram o futuro: olha, presta bem atenção no que vai acontecer na tua vida. É incômodo? É incômodo. Mas a gente precisa receber, abrir os olhos, porque o que nós fazemos tem consequências. E se fazemos mal, não são boas as consequências. Então abre o olho o que você está fazendo. Abre o olho as coisas que você tem ouvido. As pessoas que chegam perto de você, que te dizem, que te apontam: cuidado, tu está por cair. Elas estão apontando algo bom para você. Elas estão se preocupando com a tua vida. E a gente precisa acolher essas pessoas. Olhar com carinho. Porque fiéis são as feridas daquele amigo fiel. E Deus é assim com a gente também. Deus é assim com a gente. Deus sempre nos avisa antes. Presta bem atenção, cristão que está aqui, você é crente, você nunca vai cair num buraco sem antes Deus te avisar. Olha, cuidado, abre o teu olho. Deus vai sempre trazer uma pessoa para te dizer. Não fique expulsando o demônio de quem não tem demônio. Aí você diz: não, essa pessoa aí é usada do inimigo. E não é. Ela está sendo tua amiga, ela está se importando com a tua vida. Então a gente precisa lembrar disso. Então, se alguém chegar e disser para ti, é possível que essa pessoa está sendo um instrumento de Deus apontando um caminho para ti. Então, queridos, eu queria que a gente olhasse essa palavra e tomasse algumas atitudes. Algumas atitudes que vão mudar a nossa vida e os nossos relacionamentos. A primeira delas é que a gente possa reconhecer as pessoas que têm sido amorosas conosco. Pessoas que exercem autoridade, pessoas que nos causam desconforto, pessoas que nos deixaram ir, pessoas que nos apontam as consequências dos nossos atos. Reconheça essas pessoas na tua vida. Às vezes você está aí engasgado, às vezes você está olhando para elas da maneira equivocada. E essas são justamente pessoas que realmente se importam com a tua vida. Segundo, a gente precisa olhar para trás, muitas vezes, e reler a nossa história com bons olhos. Porque às vezes a gente olha e diz assim: eu fui muito traumatizado. E muitas vezes você não foi traumatizado, ou você não foi maltratado. As pessoas que estavam na tua volta se importavam com a tua vida e causaram-te desconforto. E você passa a vida inteira com mimimi. Pois é. Me disseram, me incomodaram, me perturbaram, eram rígidos demais. Onde te levou essa rigidez? Às vezes é demais, às vezes é, porque ninguém acerta a dose, né? Pai nunca acerta a dose. Sempre é um pouquinho de mais, um pouquinho de menos. É assim mesmo. Mas a grande pergunta é: havia no coração o desejo realmente do melhor para mim? Aquilo que os meus pais fizeram visava o maior benefício para a minha vida, que é o amor? Pois é. Apesar de tudo, tudo que eles queriam era o meu bem. Às vezes não é da maneira mais correta, e nunca é da maneira mais correta, não tem pai perfeito. Mas às vezes nós precisamos olhar para trás e reinterpretar o nosso passado. Dizer: olha, não foi tão ruim assim, hein?
que a gente sempre pinta com tintas bem complicadas, né? Mas às vezes não é tão ruim assim. Tem muita coisa que nos serviu e nos serviu muito. Eu tive muitas exigências que me incomodaram e me perturbaram quando eu era mais novo. Mas hoje eu vejo que essas exigências só me trouxeram boas consequências. E por último, vamos bendizer ao Senhor, porque Ele busca por todos os meios o melhor para as nossas vidas. Sempre, de todas as maneiras, o maior bem. Deus está sempre trabalhando nisso. Essa é a especialidade de Deus. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Apesar dos momentos difíceis, porque os momentos difíceis também comunicam que Deus se importa. Que Deus não vai deixar você se arrebentar sem tratar com a tua vida. Ele vai agir. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.